dois, som, som, alô, um, dois, som, testando, Jesus, um, dois. Som, um, dois, testando, som, um, dois, som, um, dois, som, aleluias.
Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos orar? Você que pode, ajoelhe onde você está, ou você fique assentado. Mas vamos tirar uns minutinhos para nós orarmos no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus, nós adentramos em Tua presença em oração nesta noite. Te agradecemos, te bendizemos por mais uma vez. O Senhor tem nos guardado, cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por poder chegar em Sua casa. Obrigado, Pai, por estar encerrando esta noite em Tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos nesta noite. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, orar a Ti e pedir perdão de erros, pecados, maus pensamentos, palavras que nós não deveríamos proferir, dizer. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos falhos. E quanto mais nós olhamos para a cruz, nós vemos mais as nossas falhas. Mas também quanto mais nós olhamos para a cruz, nós vemos o Seu perdão, nós vemos o Seu amor. E nós vemos, Senhor, que todos os dias o Senhor tem uma novidade de vida para nós. A todo segundo o Senhor tem algo novo para a nossa vida. E nós te agradecemos pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Seu perdão que já foi derramado sobre nós. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Pai querido, hoje de sexta-feira nós titularizamos o culto de ensino. E esse culto serve, Pai, para Te adorar, para Te enaltecer. E também para sermos alimentados pela Tua palavra, pelo estudo da Tua palavra. Senhor, abençoe a cada irmão que já se encontra aqui. Alcance esse que está através da live, através do Facebook, nos acompanhando no culto. Vai de encontro a este que está vindo, a este que não vai poder estar aqui nesta noite por causa de trabalho, de tantas e diversas situações. Que a Sua graça os alcance nesta hora, da mesma forma que a Sua graça nos alcança aqui nesta noite. Senhor, nós oramos pelos enfermos. Oramos, eu quero apresentar a vida da irmã Isma em Tuas mãos. Continue cuidando, tratando dessa mulher. Continue, Senhor Jesus, direcionando os passos da irmã Isma. Senhor, nós queremos colocar em Suas mãos o filho da Nô. Pai querido, age, Senhor, naquela situação. Age na saúde dele. Derrama da Tua presença naquele coração. Derrama da Tua presença, a Tua cura no físico, no emocional, no espiritual do seu filho, Pai. Nós queremos interceder por pessoas que estão doentes, enfermas nesta hora. Pessoas que estão sofrendo, fazer um tratamento de câncer, de hemodiálise. Senhor, visita essas pessoas neste momento. Pai querido, visita essas famílias neste momento. Alcance elas com a cura, porque o Senhor é o Senhor que pode fazer todas as coisas. E nós cremos nisso. Nós cremos, Senhor, na cura. Nós cremos no Deus que pode e realiza milagres. Então vai de encontro a cada pessoa que está doente, que está enferma. Vai de encontro, Senhor. Nós oramos e colocamos em Tuas mãos aquelas pessoas que estão enfermas espiritualmente, estão fracos na fé. Estão, Senhor Jesus, com a sua fé enfraquecida. Está, Senhor, com os seus pés, Pai querido, rumo, Senhor, a se afastar dos seus caminhos. Nós oramos, intercedemos por essas vidas nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha visitá-los com o Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, a Tua palavra para dentro do coração. Que o nosso amigo Espírito Santo venha trazer à memória pregações, mensagens das coisas boas que o Senhor já fez, das coisas maravilhosas que o Senhor os livrou, e que o Senhor venha fortalecer os pés dele, que o Senhor venha, Senhor, como alimento, e vai, Senhor Jesus, fortalecendo a vida deles neste momento, aonde estiver um que está fraco na fé, aonde estiver uma pessoa que esteja duvidosa de Ti, que o Senhor venha, Senhor, alcançá-los, que esta oração que nós estamos fazendo, onde nós colocamos no lugar dessas pessoas, intercedemos, muda a nossa sorte, Deus, muda, Senhor, a situação, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós viemos em Tua casa e nós oramos neste momento, viemos, Senhor, com
com feridas, com situações, com sonhos, com projetos, porque sabemos que diante do Senhor o Senhor pode realizá-los conforme a tua vontade. Então entra, Senhor, com provisão. Entra, papai querido, com providência. Nós intercedemos pela nossa casa. Nós intercedemos por causa, Senhor, que não estão nas nossas mãos, que nós não temos o controle. Mas o Senhor tem. Mas o Senhor sabe de tudo. Mas o Senhor pode todas as coisas. Então nós colocamos a nossa família em tuas mãos. Colocamos a nossa vida financeira. Abre portas, Senhor. Abre portas, Pai. Nós colocamos, Senhor, em tuas mãos os projetos, os nossos sonhos, conforme a tua vontade, Senhor. Realiza-os, Pai. Senhor, traga o refrigério no nosso coração, na nossa alma, no nosso físico, que possa estar cansado de dias trabalhosos, mas quando estamos na tua palavra, a tua palavra diz que o seu fardo é leve. Então, se alguma pessoa chegou aqui na tua casa sentindo o fardo pesado, sentindo dificuldade, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha transformar a tristeza em alegria, o Senhor venha transformar a doença em cura, o Senhor venha transformar, Senhor Jesus, o cansaço psicológico em saúde emocional, que nesta noite o Senhor venha transformar, Senhor, até mesmo o nosso corpo cansado, mas de uma forma milagrosa, o Senhor venha fazer nós ficarmos leves. Senhor, toma a nossa vida, porque nós nos somos constituídos entre alma, corpo e espírito, e nessa noite nós queremos te adorar com tudo que nós somos. Nós queremos te adorar com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Nós queremos que o Senhor venha nos envolver, e nós queremos lançar diante de ti, Senhor, como a tua palavra diz, lançar todo o nosso peso, que aqueles que estão sobrecarregados, a sua palavra diz que nós podemos lançar aos seus pés, lançar ao Senhor. Então nesta noite, Senhor, nós lançamos toda a nossa carga, todo o nosso peso, todo o nosso jugo diante de ti, porque a tua palavra diz que o Senhor iria nos aliviar. Então vem, ó Espírito Santo, vem, Senhor, nos aliviando. Traz paz ao nosso coração, Senhor. Traz saúde aos nossos ossos. Traz alimento ao nosso espírito. Senhor, que nós possamos estar nesta noite vazios de tudo aquilo que queira roubar o seu lugar, e que o Senhor nos enche da tua maravilhosa presença. Venha realizar um milagre em nossas vidas. Venha continuar realizando, porque o Senhor já realizou o maior milagre, que foi morrer por nós na cruz. E disso, dia após dia, o Senhor vem realizando em nossas vidas o seu milagre. Que nós possamos contar as bem-aventuranças que o Senhor tem feito em nós. Que nós possamos viver milagres. Então sacuda a nossa vida, Senhor. Sacuda a nossa casa, Deus. Coloque no lugar tudo aquilo que está fora. Coloque no lugar tudo aquilo que o Senhor não agrada. Senhor, que nós possamos viver para o Senhor. E que nós possamos contar os seus milagres, as suas maravilhas. Que gerações e gerações venham ouvir que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a cooperadora Érica, que vai estar trazendo a palavra introdutória neste culto. E para o Senhor a gente dá uma salva de palma bem forte, bem grande, bem bonita, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, com a paz do Senhor. Pedir para os irmãos estar abrindo a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, o versículo 10. Santo é seu nome, Jesus. Glória
Glória a Deus. Todos se encontrou? Isaías 41, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos conduz, esse é o Deus que tudo sabe, né? O Senhor que Ele nos consola, conforta os nossos corações, porque Ele sabia que diante da nossa caminhada, muitas vezes a gente ia passar por medo, a gente ia se sentir fraco, né? E aqui vem a resposta dele: não temas, porque eu sou contigo. E meditando nesta palavra, o Senhor me levou lá 1 ano atrás, né? Quando veio a minha gravidez. Eu tenho uma menina de 17 anos e, para quem não me conhece, eu sempre pedi muito para Deus um filho homem. Sempre desejei muito, 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 muito um filho homem. E eu não poderia engravidar. Pela medicina eu não poderia engravidar de jeito nenhum. E foi vindo esse processo todo. E 1 ano atrás, o Senhor me concedeu essa bênção. Eu fiquei grávida. Foi um momento muito difícil, porque a nossa igreja estava passando por todo um vento contrário. E eu me desesperei. Eu falei assim: Senhor, agora eu grávida, eu vou precisar, né? Eu estava, tipo assim, com o pé, contando com a ajuda das pessoas. E eu abri minha Bíblia, eu me deparei bem nesse versículo. Aí passou a minha gestação, eu fui fazer os exames. O médico pegou e falou assim para mim e para o meu esposo: ó, não tem como essa criança não vai vingar, porque vai ter que retirar. Aí pediu outros exames, a gente fez outros exames. Chegou lá, o médico queria que eu fizesse um exame de R$800, porque ele disse que o meu filho poderia nascer com vários problemas. Aí ele falou assim para mim e para o meu esposo: ó, vocês só podem fazer esse exame lá em Prudente. Esse exame custa R$800. Aí eu peguei e falei assim para ele: mas doutor, esse exame muda a situação? Aí ele pegou e falou assim: não, mãe. Esse exame, você fazendo ele, é só para você já não ficar com dúvida. Aí você paga esses R$800, faz o exame e você já vai se preparando. Aí eu virei para ele e falei assim: doutor, eu não tenho dúvida. Eu sirvo um Deus de promessas e decreto. E se o Senhor decretar na minha vida que eu vou ter um filho deficiente, o Senhor já preparou meu coração. Eu aceito. Em nome do Senhor Jesus, eu aceito. Aí o médico falou assim: não, você não tem noção, você não sabe o que eu estou te dizendo. E a gente veio embora. E eu falei: vamos embora. A gente veio embora. No meio do caminho, a secretária ligou de novo e falou assim para mim: é bom você fazer o exame, porque aí você vai se preparando. Eu falei: não, eu não vou fazer esse exame. E assim se passou. Eu passei a minha gravidez os 9 meses de repouso. Eu tive descolamento de placenta. E o médico, todas as consultas, o médico tentava me deixar desesperada. Mas quando a gente está firme na rocha que é Jesus, a gente segue aqui, ó, a gente não teme, porque Ele está conosco, né? Aí a gente não teme. E Ele o tempo todo me ajudou. E para a honra e glória do Senhor, meu filho está lá, é uma bênção, uma criança linda. Eu falo assim: eu passei um processo difícil porque eu não dormia. Você sabe que você passar 9 meses, eu não dormia, eu não me alimentava, eu não conseguia comer nada. Aí o médico falava assim para mim: essa criança vai nascer fraca, desnutrida, não tem condições. E eu confiava no Senhor. Eu sabia que Ele estava ali conduzindo tudo a meu favor. E para a honra e glória do Senhor, Gael nasceu com quase 5 quilos. É uma criança assim abençoada, muito sorridente, perfeita. Não porque eu sou melhor, mas é porque o Senhor estava ali comigo, segurando na minha mão, me conduzindo e me consolando. Todos os momentos que eu se sentia sozinha, enfraquecida, Ele estava ali, ó, me encorajando. Ele dizia para mim exatamente desta forma: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. O que eu quero deixar para a igreja: se você se sente fraco, se você se sente encorajado, desanimado, fica firme com Jesus, deixa Jesus conduzir, segura nessa mão firme que está estendida para você e confia no Senhor que tudo vai bem na sua vida. Eu creio que assim seja, porque o medo ele vem para desanimar, para tirar a gente do propósito,
mas que a gente possa ficar firme em oração, sempre estar ali confiando que Deus tudo pode e tudo faz. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmãos. Feche os olhos, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, papai, nós já te entregamos este culto desta noite, pai. Já prepara os nossos corações, já estamos aqui, Senhor, sentindo a tua presença, papai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado por cada livramento, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a pessoa que vai ministrar a palavra desta noite, abençoa o ministério de louvor, Senhor Jesus. Alcança vidas, papai querido. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Que possamos continuar esse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, rendendo a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos declarar ao nosso Deus que Ele é o único de receber toda honra, toda glória, porque nós viemos aqui para glorificar e adorar o Pai. Eu creio que cada um veio aqui cultuar o Senhor, que cada um veio entregar o seu melhor ao Senhor, mesmo agradecer ao Senhor pelo dia que Ele concedeu, porque nós estamos aqui graças à misericórdia do Senhor. É um louvor conhecido, eu creio que toda a igreja conhece. Você pode até louvar com seus olhos fechados, fazendo realmente uma adoração, declarando que o nosso Deus, Ele é o único, Ele é o único. Aleluias. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo
todo o nosso ser a ti. Oh, aleluias! Glória a Deus. Glórias a Deus. Continua adorando o nosso Deus. Consagra todo o teu ser, todo o teu viver diante do Senhor, declarando ao nosso Deus que Ele venha cada dia dar-nos renovando. A igreja pode sentar, continua glorificando o nome do Senhor, mas abra mais e mais o teu coração. Aleluia. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue na sua mão no nome do Senhor Jesus. Enquanto a Maíra se prepara, vamos orar. Ora, bom Marcos, ora pelos dizimistas e ofertantes no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és soberano.
Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelas horas de trabalho. Deus, mas obrigado por este momento que nós temos a liberdade de te adorar, Senhor Deus, de buscar a tua presença, de glorificar o teu nome, ó Pai. Obrigado por este momento que cada um está reunido aqui na tua casa, Senhor Deus. Vem falar, ó Pai, aos nossos corações, Senhor Deus. Que cada um que entrou aqui, ó Pai, possa ter vindo com o propósito de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor, ó Pai, de a cada dia declarar que só o Senhor é Deus, ó Pai. E, ó Deus, eu peço que as tuas bênçãos, que as tuas mãos continuem sobre a vida do teu povo neste lugar, ó Pai. Cada um que vir na tua presença, Senhor Deus, dizimar ou ofertar, o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos. Vai sobre a vida daqueles também que não vieram hoje, mas que a tua graça, a tua misericórdia continua sobre eles também, ó Pai. E continua a falar conosco neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Como já tinha dito aqui, a irmã foi usada por Deus no começo do culto. O Senhor é aquele que nos sustenta, né? Ele é o nosso braço de ferro, a nossa mão que nos levanta. E nós cremos nisso, né, irmãos? Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. E que nós podemos caminhar com Ele até o fim dos dias, né? Amém, Jesus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Teu braço é a ponte da escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados ao pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo na sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Glória a Deus. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Aleluias. Já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Teu braço é a ponte da escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que é mistério, nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo.
Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados ao pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo na sua memória. Adore em pé, e chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é um Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa o pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo na sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Luta por você. E lutar por você. Esse é o Deus que tem punho de aço, que luta por mim e por vocês. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Oh, glória por estarmos aqui nessa noite. Quando a Maíra louvava ao Senhor, eu voltei há mais de 15 anos atrás. Eu louvava a Deus em muitos lugares com essa canção. E hoje eu não consigo mais não, porque é um tom muito alto, né? Mas a Bíblia diz que Deus tirou o povo de Deus. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte. Com mão forte. A mão de Deus que sustenta essa terra é mão forte. Servimos a um Deus que Ele é poderoso. Aleluia. E glória a Deus, porque nós estamos aqui para aprender sobre este Deus. Estamos estudando sobre a vida de um homem, um profeta, por nome de Jonas. E eu quero dar continuidade nessa lição. E quero aprender com você tempo de oportunidade. Diz a comentarista, a palavra crise na língua chinesa é o resultado da junção de dois caracteres, perigo e oportunidade. Se por um lado a crise coloca situação de risco e perigo, por outro, estampa oportunidades para grandes realizações. Olha que coisa interessante. A crise, ela é aproveitada de acordo com a minha escolha. Eu posso escolher sofrer na crise, morrer na crise, desistir na crise, ou aproveitar a crise e através deste momento de crise chamado de, na Bíblia, deserto, vale, cova, cisterna e assim por diante, criar uma oportunidade de crescimento, amadurecimento, aprendizado, reciclagem. Então é muito importante você entender que a crise, ela não vem para matar,
ela vem para fazer você ter a oportunidade de ter um salto de fé, de crescimento na presença de Deus. Por que a Bíblia vai na contramão dizendo que é melhor estar num velório do que numa festa? Porque no velório é um momento de crise. E no velório você tem conscientização, reflexão, aprendizado e tantas coisas que nós aprendemos na hora do luto. Na festa, muitas pessoas perdem a noção das coisas e na verdade não se aproveita. Não se aprende quase nada na festa. Você já parou para ir num velório em que a morte dela foi através de um acidente com um veículo? Eu já fiz velórios assim. E na hora que eu entrei no meu carro, depois do velório, eu fui bem devagarzinho. Porque eu saí de um velório onde eu me conscientizei que a morte veio por causa de um acidente causado às vezes pela falta do cinto e pela alta velocidade. Quem entendeu, diga amém. Então você sai dali, fala: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero morrer de acidente de carro. Olha o que a crise provocou. Olha o que ela promoveu. O país está em crise econômica, social, crise na saúde, mas está em um crescimento absurdo. Porque na história bíblica não existe outro método de crescimento a não ser, diga comigo, a crise. A Bíblia diz em Atos: enquanto mais a igreja era perseguida, mais ela, quanto mais luta, quanto mais perseguimento, quanto mais prova, é mais sinal que você está na direção certa. Quando é uma crise permitida por Deus, é sinal que você está realmente, você está na direção certa. Então aproveite a oportunidade da crise. Quantos microempreendedores surgiram? Tira um pouquinho de fundo para mim. Surgiram quando o país estava com mais de 14 milhões de desempregados. E hoje são patrões de si mesmo. Seus salários são muito melhores de quando era empregado. A crise, ela revela muitas coisas. Então aproveite a oportunidade e não despreze a crise. Não despreze o dia da tribulação. Pegue esse dia e extraia dele coisas positivas e aprendizados que Deus te dará e Deus me dará. Olha a oportunidade que Jonas tem. Deus é o Senhor de toda a terra, os ventos são seus servos. Salmo de número 104, verso 4. A Bíblia diz que os servos do Senhor é o vento. Quem mandou o vento? Quem fez a água se enfurecer contra a navegação onde estava Jonas? Diga Deus. Diga Deus. Sabe por quê, irmão? Quando Jesus entra no barco, quando os discípulos olham, fala: é um fantasma. Aí Pedro vai, Pedro se afoga, e Jesus pega na mão, levanta ele, volta para o barco. E ele fala assim: vento, acalma-te. Água, acalma. Sabe por quê? Quem manda no vento é Deus. Acho que você não ouviu não. Que glória. Quem manda no vento é Deus. Então eu quero deixar uma palavra de fé e esperança para você nessa noite.
Se Deus permitiu algum vento na tua vida, fica tranquilo, o vento ainda é servo de Deus. E quando ele falar, para vento, e vem bonança, e vem calmaria, tem que obedecer. Aleluia ou não? Glória a Deus ou não? Sem violar o livre-arbítrio de Jonas, Deus moveu o céu e a terra para que a sua vontade prevalecesse, tanto na vida de Jonas quanto ao seu plano em relação aos ninivitas. Apesar do terror que se aquela tempestade foi permitida por Deus para chacoalhar a vida do profeta. Às vezes nós enfrentamos algumas tempestades na nossa vida que é para nos chacoalhar. E quando Deus vem para nos chacoalhar, é para acordar. E muitas vezes é através de ventos, de crises. Uma vez eu estava na Santa Casa de Tupã. Eu já tive problemas sérios com meus rins. Por isso que eu há 8 meses não tomo mais refrigerante, pretendo até morrer não tomar mais. Mas precisou meus rins começar a ficar trabalhando mais lento para eu acordar. De tanto cálculo renal que eu tive, meus rins ficaram um pouco mais fracos. Mas uma das vezes que eu estava internado com problemas renais, Deus veio no meu quarto e falou comigo: você sabe por que você está aí, né? Eu falei: sim, senhor. Precisa sofrer um pouquinho mais ou já aprendeu a lição? Falei: já aprendi. E graças a Deus não tenho mais problema de rim. Sabe por quê? Porque eu consertei a minha vida. Irmão, imagina que chacoalhada. Vomitar sangue porque não tinha mais o que vomitar. Tomando morfina, dolantina. Que coisa terrível. E eu digo para você que quando Deus quer fazer algo na minha vida e na tua vida, às vezes Ele vai até permitir algo doloroso, mas é porque Ele tem um propósito para cumprir em você. Então Ele dá uma chacoalhadinha e a gente já treme as pernas, não é verdade? Porque hoje é assim. Quando Deus vai falar: Senhor, perdão, ó, eu estou parando, não vou teimar de jeito nenhum, porque eu sei o que é crise, eu sei que você sabe também o que é crise, o que é vento, e às vezes o vento provocado. Então vamos tentar ser fiel para não sofrer o desnecessário, porque Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Amanhã já tem uma coisa ruim para acontecer. Eu já disse isso aqui. O ar-condicionado da minha casa está com problema. E eu liguei para uma pessoa, olha como é as coisas, que iria lá dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. E ele falou: pastor, acabei de enterrar um tio que foi encontrado 3 dias morto dentro de casa. Basta cada dia um mal. Todo dia, como foi dito aqui no domingo passado, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Já basta a luta que vamos enfrentar. Então não precisa criar mais lutas, sendo que já existem as aflições da vida. Mas Jonas provoca essa luta. Mas Deus ainda, diga: Deus é Deus de oportunidade. Diga: não posso perder a oportunidade.
Não perca a oportunidade que Deus te dá. Porque assim como aconteceu com Jonas, algumas vezes nossas escolhas e ações têm causado grandes perturbações e dificuldades. O mar da vida se torna revolto e temos a nítida sensação de que vamos perecer. É nesse exato momento que Deus está agindo e nos dando a oportunidade de confessar os nossos pecados, reconhecer onde caímos e arcar com a consequência da nossa escolha. Abra sua Bíblia. Provérbios 28:13. Provérbios, escrito pelo sábio Salomão na sua juventude, capítulo 28, verso 13. Aqui nós aprendemos porque muitas pessoas sofrem de um sofrimento causado, não permitido por Deus. Provérbios capítulo 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Prosperidade na Bíblia significa felicidade. Entenda uma coisa: pessoas que encobrem pecados nunca vai prosperar, nunca vai ser feliz. E aqui está no plural, transgressões. Aprenda uma coisa: pecado tem nome. Quando nós formos nos arrepender, nós temos que ser claro com o que nós estamos nos arrependendo. Nós não podemos chegar diante de Deus: perdoa os meus pecados. Não. Deus perdoa porque eu falei o que eu não devia falar, pensei aquilo que o Senhor sabe que eu pensei, fui em um lugar que eu não devia ir. A Bíblia denomina diversos pecados. Se nós formos para o livro do Apocalipse, você vai ver lá os mentirosos, os homicidas, os idólatras, aqueles que amam e praticam a mentira. Pecado tem nome. Então Deus me perdoa desse pecado A, desse pecado B, desse pecado C. Mas Deus não sabe? Deus sabe. Mas Ele quer que nós confessemos. Colocamos o que está dentro para fora. Então, quando uma pessoa encobre a sua transgressão, ela não prospera. Continuando o versículo 28, 13 de Provérbios: mas o que as confessa, primeiro passo para o arrependimento. Primeiro passo para o arrependimento: descobrir a transgressão. O como? Confessando. Quando se confessa o pecado cometido, o segundo passo é deixa de praticar aquilo que está sendo confessado. Vamos citar um pecado aqui que é muito conhecido: adultério.
Adultério é uma pessoa casada que tem uma traição com outra pessoa casada, um ato com outra pessoa casada ou com uma pessoa solteira. Ela quebra a aliança, ali ela adultera, e o adultério pode ser, no Antigo Testamento, morreria apedrejado o adúltera e o adúltero. Chega na graça, a gente pensa que vem facilitar. Jesus fala que o adultério começa só de pensar e cobiçar. Quando há cobiça, já adultera. Aonde começa o pecado? Na mente. Da mente, se a gente não vigia, vem para o coração. Do coração vem a prática daquilo que está sendo preparado para executar. Um rapaz perdeu seu irmão e esse irmão foi assassinado. E ele sabia quem assassinou seu irmão. Ele continuou amigo do assassino. O assassino não sabia que ele sabia. Olha como que ele guardou esse pecado para consumá-lo na hora certa. No dia, após um ano, no dia que o irmão dele completaria um ano de falecido, chegou o irmão no assassino e deu um tiro na cabeça dele e matou. Ele esperou um ano, guardando aquilo no coração, e executou o assassino. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o capacete da salvação, por causa dos dardos inflamados do maligno. Quando temos o capacete da salvação, vem para proteger a nossa mente contra setas malignas. Se nós não vigiarmos, o inimigo lança setas. E se nós não tivermos com a armadura de Deus, e eu estou falando um dos itens da armadura, que é o capacete, a nossa mente é tomada. E a mente começa a projetar coisas malignas e pensar aquilo que não deve. Por isso que Paulo fala: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, pense nisto. A nossa carne tenta fazer nossa mente trabalhar embaixo, enquanto a Bíblia convida a nossa mente a caminhar no degrau de cima, a pensar nas coisas de cima. Por quê? Porque o inimigo lança setas malignas, dardos inflamados, ele tenta inflamar a nossa mente. E se a gente não tomar cuidado, o que começa aqui, habita aqui. Quando habita aqui, compromete até mesmo a salvação. Porque a Bíblia diz que o coração procede fonte de vida. Eu vou sair um pouquinho fora para você entender. Tudo que sai da nossa boca vem do coração. É a Bíblia que diz. Então não existe a seguinte frase: não foi de coração que eu falei. Naquele momento foi. O que sair da minha boca está saindo da fonte. E não tem esse chavão usado que não foi de coração, foi. Pode não ser que o que foi falado more dentro de mim, de você,
mas naquele momento saiu daqui. Isso acontece muito com casal, não é? Estou vendo casal dando cotovelada para cima e para baixo aí. Ainda bem que a live não pega, né? Na hora que sai uma palavra da esposa ou do esposo, saiu, irmão, e veio daqui. Não tem jeito. Nós temos que tomar cuidado para nossa mente não se tornar um ninho onde o inimigo venha a habitar. Quem entendeu, diga amém. Então, terminando esse versículo, entenda: quem encobre o erro, a vida dessa pessoa não prospera. Mas a pessoa que confessa o erro e deixa de praticar o erro, agora prepare para dar um glória a Deus, alcança o perdão de Deus. Um pastor histórico de igrejas históricas, pastor Augusto Nicodemos, diz assim: lágrimas não são sinônimos de arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Diga comigo: lágrima não é sinônimo de arrependimento. Quando eu me arrependo, é quando eu mudo de atitude. Não adianta a pessoa vir ao culto e chora, e sai do culto e continua a mesma pessoa. Foi pura emoção, ou às vezes até mesmo teatro. Porque arrependimento vem de arrepender-se, de reconhecer o erro, confessar o erro e falar: a partir de hoje eu vou abandonar esse erro, vou mudar de vida e Deus vai eu vou ser alcançado por Deus com a sua misericórdia. Ou seja, aí vem o perdão de Deus. Por quê? Porque é o que Paulo falou: coisa velha passa e vem tudo novo. Arrependimento é: eu morro para o pecado e vivo para uma vida de santidade. Isso é arrependimento. Era a única mensagem de João Batista, comedor de gafanhoto, comedor de mel, lá no deserto: arrependei-vos. Primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 3: arrependei-vos. 3.000 almas aceitam a Jesus na primeira pregação de Pedro. Está uma luta, uma pessoa se entregar para Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você estamos às vezes sendo contaminados por mensagens emotivas. Para um pouquinho de internet. Vou dar um conselho: se for bom, você acata. Se não, para um pouquinho de ver algumas mensagens da internet. Pastores que se tornaram palestrantes, se tornaram artistas, youtubers. Vamos voltar para a Bíblia, igreja. Selecione muito bem quem você assiste em uma pregação. Tem muita comida estragada na internet, irmãos. Tem muito animador de palco, de púlpito, que só prega aquilo que é gostoso de se ouvir.
maravilhosa palavra de introdução. Deus está conosco, não tenha medo, mas não é todo dia. Paulo fala, olha, tem dia que você dá uma palavra de exortação. O que é exortação? Dar ânimo. Mas tem dia, Timóteo, que é palavra de admoestação, correção. Se for preciso, corrige. Se for preciso animar, anima. Mas entenda uma coisa, como uma bela história conhecida por mim e por você. Que um dia, eu conheço assim, um dia, um pastor que pregou por 30 anos, alguém disse para ele, olha pastor, eu acompanho o senhor por 30 anos, são poucas mensagens que eu consigo lembrar. E o pastor disse para ele, você pode até não lembrar, mas eu tenho certeza que se você está em pé até hoje, é porque você comeu a comida. Porque tem comida que a gente come que a gente não lembra, mas se a gente não comesse, a gente estaria fraco. Valorize a comida bíblica. É interessante, já aconteceu comigo e com muitos pastores. Não é um desabafo, porque eu não tenho problema de identidade pastoral, em que pode ser eu, pode ser qualquer pessoa que pregue aqui sobre Jonas. Aí vem um pregador de outra cidade e prega sobre Jonas. Aí chega alguém e fala, nossa, que mensagem poderosa, hein? E aquela mensagem que foi pregada por um obreiro ou por alguém da casa, não foi que mensagem poderosa. A gente tem que aprender a dar crédito. A dar crédito quem está comigo e com você todo dia. Esse irmão que está do teu lado, que às vezes ora por você, te dá um conselho, uma palavra. Valorizar sim, mas aprender a dar honra a quem é da casa. Quem entendeu, diga amém. Por isso que eu tento não anunciar quem vai ministrar. E aí me pergunto, pastor, quem vai pregar hoje? Vai no culto que você vai saber. Porque tem muita gente correndo de um lado para o outro, atrás de ouvir o homem falar, e não a Bíblia. Vamos prosseguir? Muito bem. Aprendendo com a tempestade, quando o cristão passa por situações de muita aflição, deve fazer alguma averiguação para que o seu coração tenha equilíbrio e goze daquela paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Ou seja, que vai além da compreensão humana. Como se tem uma paz que excede entendimento no meio da tempestade? É quando você tem a convicção do que está em Isaías 41. Quando você não tem medo, quando você não se assombra, quando você sabe que existe uma mão estendida para você, e você está perto desse Deus. Quem está em comunhão com Deus, ele não tem medo de nada. Porque a Bíblia diz, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A quem eu temerei?
Eu vou ter medo de quem? Se o dono de tudo está comigo. Ô glória! Se ele disse que está comigo quantos dias da semana? Diga todos. Para que temer? Olha que coisa linda. Então eu não vou ter medo de dificuldades, de gigantes, de lutas. Aí, quando eu tenho essa comunhão, que é essa proximidade com Deus, através da oração, da meditação da palavra, da vigilância, do jejum, de uma vida consagrada a Deus, sabe o que acontece? Eu tenho uma paz que vai além da minha compreensão humana. Aí as pessoas olham para você e falam assim, como um dia minha esposa falou para mim, no começo desse ano. Eu estava em tanta paz e tão tranquilo em relações a situações, que ela falou assim: você está besta? É, a missionária Isabel falou. Falei, por quê? Tipo assim, o mundo está caindo na sua cabeça e você está dando risada. Sabe o que é isso? Comunhão com Deus. Você tem uma paz que a pessoa não entende. No trabalho não entende. Em vez de você estar chorando, você está sorrindo. Em vez de você estar murmurando, você está cantando. Aí, o que acontece? A paz que excede o meu entendimento, ela vai além, porque Jesus falou assim, ó: a paz que eu dou, o mundo não pode receber, mas eu vos dou a minha paz. Ô igreja, a paz que vem do céu, ela é muito maior do que a tempestade. Aí Lázaro cantou assim: passando pela prova, dando glória a Deus, porque eu tenho essa paz. Eu sou o provocador dessa situação difícil? A pergunta. Há atitudes pecaminosas em mim e por isso passo por essa tribulação? Vou bater de novo na mesma tecla. A tempestade é permitida por Deus ou é causada por alguém? Jonas causou uma tempestade. Jó passou por uma tempestade permitida por Deus. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem descontrole nos gastos. Isso é uma doença chamada aneomania. Consumo compulsivo. A pessoa tenta preencher algum problema emocional comprando, e não satisfaz ela ou ele. Eu conheço pessoas que em cerca de 3 meses confessou, gastou 16 mil reais em roupa. Aneomania. Aí ficou endividado. Isso foi permitido ou causado? Causado. Os economistas dizem que deve se comprometer somente 70% da renda, porque existem os imprevistos da vida.
Você paga plano funerário? Você paga um seguro? Se bater as botas, deixar a família respaldada? Tem controle financeiro? Porque senão a gente se torna gafanhoto, devora tudo. E esse negócio, vou pela fé, vai. Vai ver onde a fé vai parar, lá no Serasa, no SPC. Deus supre necessidade, não descontroles. Ah, se eu fosse você, dava um glória a Deus. Eu acho que o negócio está frio aí. Eu estou vendo o povo tudo assim, ó. Tá não? Tá bom? Então a palavra que está. Vamos lá, a bênção da confissão. Confessar é concordar com Deus. Na oração é como abrir a janela e permitir que o ar impregnado e contaminado saia de um quarto escuro e que ficou fechado por muito tempo. A Bíblia diz em Mateus 6,6, para entrar onde? No quarto, fechar a porta, e ali, meu irmão, confessa. E ali, meu irmão, deixa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar toda a injustiça. 1 João 1,9. Quando a gente confessa, Deus nos purifica, nos lava com o sangue dele. Mas tem que haver confissão e abandono daquilo que foi confessado. Foi o ponto de retorno ao lugar de obediência que Deus tinha para o seu servo. Confesse: Senhor, eu errei, tenho tido coração ganancioso e ingrato. Não diga, tenho gastado demais. É importante nomear o pecado do coração. Eu já acabei de falar disso. Senhor, desobedeci ao casar-me com quem sabia que não deveria casar-me. A Bíblia diz para não se prender a julgo desigual. O que é o julgo desigual? Você professa uma fé em Cristo Jesus e a outra pessoa, estou falando para quem já é cristão, tá? E pretende se casar, se prende num relacionamento em que a pessoa não professa a mesma fé que você, vai ficar desigual. Aí você vai querer ir para a igreja, a outra pessoa vai querer ir para o baile. Por isso que a Bíblia diz: que comunhão há da luz com as trevas? Tem muita gente penando no casamento até hoje, porque lá atrás provocou o pecado, o erro. E Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus, Ele perdoa o pecado, mas não livra ninguém da sua colheita. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as escolhas da vida, porque escolhendo bem, já corre o risco de ter alguns imprevistos, quanto mais escolher mal. Às vezes, escolhendo bem, você correria só 1 quilômetro, e às vezes as escolhas ruins é igual Israel, de alguns dias se torna 40 anos de sofrimento. E tem muita gente que poderia correr só 1 quilômetro com as escolhas boas, e estão ainda na maratona do sofrimento, e essa maratona não acaba, aí ela tenta
ou ele tenta encontrar algum culpado. E às vezes o culpado sou eu. Jonas, em vez de escolher a obediência, ele escolhe desobedecer e ainda tentar fugir do Senhor. Provoca problema para ele e para quem está na embarcação. Quando eu decido uma escolha errada, eu trago prejuízo. Eu, como chefe de casa, como cabeça, como sacerdote do lar, eu levo no pacote da minha escolha minha esposa e meu filho para o sofrimento. Porque minha esposa é uma só carne comigo, e o nosso filho é fruto desta uma carne só. Uma escolha errada faz a família inteira sofrer. Por isso Jonas escolheu muito mal. Arque com as consequências de suas escolhas. O perdão de Deus não significa que as consequências vão desaparecer. Então, em vez da gente tentar achar culpado, é melhor confessar, dizer: olha, eu errei, estou consciente desse erro, e agora eu vou ter que enfrentar. Quem me entende, diga amém. Pastor, mas Deus não vai perdoar? Acabei de dizer, Deus perdoa, irmãos. Mas tudo que a palavra dele não volta vazia, ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Ele permanece fiel com a palavra. Não erreis. De Deus ninguém se escarnece, não se zomba. Tudo que o ser humano semear, ele vai colher. Aí você começa a conversar com algumas pessoas, e elas falam: por que eu estou sofrendo tanto assim? Tem resposta para isso. A resposta é: o sofrimento é uma escolha precipitada, ou é um sofrimento que Deus permitiu? Porque Deus, quando permite uma prova, 1 Coríntios 10, verso 13 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Deus diz que aquilo que Ele permite nós passarmos é leve. Dá um glória a Deus aí. Você que fala que a luta está grande. Ai, que luta, que prova. Irmãos, a gente não sabe o que é prova. Prova passou os apóstolos. Prova passou Isaías, o grande profeta messiânico, cerrado ao meio. Prova passou João Batista, que condenou o pecado de Herodes com Herodias e cabeça degolada no prato. Prova passou nossos irmãos na fé no Coliseu, onde os leões eram soltos e eles eram devorados. Eu e você não passa prova não, irmão. A gente vive muito bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não tem prova não. Quem aqui tem prova? Levanta a mão. Eu não tenho prova, irmão. Se eu começar a ler a Bíblia, eu tenho vergonha de reclamar alguma coisa. Dentre os 12 apóstolos, tem um que morreu assim. Vamos ver se a gente tem prova. 4 cavalos. Cada cavalo foi amarrado, um na mão, o outro no outro braço,
um na perna e outro. E aí, vai, dispara. Arrancou os braços, as pernas na hora. Isso é prova. Prova é o que Jó passou. Isso é prova. Prova é o que José passou. Isso é prova. Prova é o que Paulo passou. Das 13 epístolas, 4 ele está preso. E de dentro da prisão, ele está dizendo, e uma das cartas é, se eu não me engano, aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Se você for rápido, abre. Se não, olha o que ele escreve dentro da prisão. 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, se alegre. Como que uma pessoa pede para o povo da igreja de Filipos se alegrar, sendo que ele está dentro da masmorra? Um dos últimos pedidos de Paulo para Timóteo, antes de morrer: Timóteo, traz para mim os pergaminhos, traz para mim os livros, está preso, hein? E traz para mim a capa, porque aqui em Troade é muito frio. Diga comigo, isso é prova. Pastor, então o que eu enfrento? Desafio a ser vencido. Eu vou repetir. Pastor, então o que eu enfrento? Um desafio para você vencer em nome de Jesus. Ah, meu irmão, mas está fraco demais. Sabe o que você enfrenta todo dia? Um desafio. E sabe como que você faz? Vence esse desafio. Sabe por quê? Deus é conosco. Fica de pé. Vamos orar. Diga, eu tenho um desafio para vencer. Diga, eu vou vencer. Deus é comigo. Eu termino com a palavra introdutória trazida pela irmã Érica. Se Deus permite uma prova, é leve e momentânea. Se a prova, a pessoa procurou o problema, aguenta firme, pede misericórdia de Deus e graça para suportar. Porque existem algumas provas causadas que podem durar a vida inteira. Eu termino me lembrando de Davi, quando num belo dia ele não vai para a guerra. Poderoso. Quem sabe ele acordou aquele dia mais tarde. Aí ele vai lá, quem sabe na sacada do seu reinado. De repente ele olha de longe e vê uma mulher maravilhosa se banhando. Ó, a seta na cabeça de Davi. Aí caiu aqui. Aí ele desejou ela. Ali ele já adulterou. Aí ele consuma o adultério com Batseba. Como rei, ele tinha poder de fazer o que ele queria. E manda trazer. Se deita com ela. E ela engravida. Para piorar, ele premedita a morte do marido. Prepara o cenário. Coloca o marido de Batseba na linha de frente na guerra, sabendo que ele ia morrer.
quando nasce o filho, o que Deus fala para Davi? Vai morrer. Esse menino, essa criança vai morrer. E pronto. Fruto do pecado. Davi jejuou. Davi se humilhou com um pano de saco. E escreveu o Salmo 51, falando desse pecado. Mas quem causou o pecado tem que arcar com a consequência. Ele pode orar, pode jejuar, a consequência é certa. O filho morreu. Essa palavra, irmãos, leva para o céu. Se causou, eu sofro com coisas mal escolhidas da vida. Deus sabe. E eu sei também às vezes que é uma prova permitida. Então o que eu peço? Deus, me dê graça. O que é graça? O seu favor que eu não mereço, me ajuda a suportar. E Deus ainda é tão maravilhoso que mesmo a gente errando, Ele tem misericórdia e nos ajuda a suportar o sofrimento que nós provocamos. Quando eu tinha um animal, uma égua, não é? Meu pai falou assim: não mexe com esse animal. Se ele te der um coice, você vai para o hospital apanhando. Vou terminar, 2 minutinhos. Quem veio da roça, eu não vim da roça, mas eu cresci no sítio. Já peguei o final um pouquinho do café. Tem uma coisa que pega no beiço do animal, é uma madeira reta, com uma corda assim, ó, como fosse um lacinho, e você pega no beiço do animal e torce, aquilo se chama pito. E aí você trava, e o animal fica paralisado de tanta dor. Eu tinha 12 anos, não travei certo. O animal que eu tinha trauma do barulho do lepecide. Aí quando eu fiz assim na pata traseira, ele me deu um na minha cabeça. É porque não foi vocês, né? Me jogou que eu caí do morro, a orelha pendurada. Veio meu pai. Você sabe o que meu pai fez? Fui apanhando de casa até o hospital. Porque eu causei aquilo ali. Meu pai falou: não mexe com essa égua. A orelha sangrando, ele dirigindo com uma mão e o tapa na cabeça, no peito, no pé, onde, e o pau torando para trás. E eu, ai pai, é a orelha. Ah, orelha, aguenta agora, eu falei. Meu pai está na glória, mas apanhei demais. Está aqui a cicatriz, para nunca mais esquecer que eu tive que apanhar com a orelha pendurada porque eu fui desobediente. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos ajude a ser orientado pelo Espírito Santo. Ele nunca vai te orientar errado. Os passos de um homem bom
são confirmados pelo Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Aplauda Ele. Aplauda aquele que vive e reina para sempre. Pai bendito e glorioso, a tua palavra foi ministrada. Tem misericórdia de nós. Somos pobres pecadores. Aquele que está pela internet ou aquele que vai assistir ainda este culto, e aquele que está aqui no templo, Senhor, se alguém está passando por uma prova que o Senhor permitiu, eu tenho certeza que a prova é leve e momentânea e a bênção é eterna. Porém, Deus, se existe alguém, Senhor, que está sofrendo por uma prova produzida, causada, um equívoco, uma precipitação, tem misericórdia, perdoa este pecado e nos ajude a enfrentar a consequência do erro, porque eu tenho certeza, o ladrão, por toda a vida ele foi ladrão, mas pela misericórdia do Senhor, ele ainda teve a oportunidade de se arrepender, e lá na cruz confessar, e lá na cruz abandonar aquela vida, e conquistar a salvação. Senhor, que esse erro seja apenas para aprendizado e não para nos tirar da sua presença, e que o Senhor abra os nossos olhos para reconhecer as nossas próprias falhas. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, leve todos na tua paz, e domingo possamos estar aqui tomando do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados no pão, simbolizados no cálice com um suco de uva, com a mente limpa, com a mente tranquila, sabendo discernir o corpo e o sangue de Cristo, e a consciência tranquila para participar deste momento de comunhão. É assim que cremos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a sua mão para a frente. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. E como sempre fazemos para terminar, se Deus é por nós, agindo Deus, podemos todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor. Vamos nos cumprimentar. A paz do Senhor. Dê mais um aplauso para Jesus. Vá em paz e que Deus te abençoe.